Fala galera, estamos ao vivo aqui para mais uma live. Agora eu estou voltando, né, com as lives aí semanais. Vou buscar fazer essas lives aqui semanais e vou esperar a galera entrar aí um pouquinho para ver como que vai ser. Fala aí, Rui Rodrigues. Beleza? A gente tá começando aí, tá entrando aí a galera. Eu vou começar a fazer lives agora, vou tentar fazer essas lives já mais semanais, tá? Vou tentar trazer pessoas pra ir no conversar com essas pessoas pra trazer cada vez mais conteúdos pra vocês, cada vez mais conteúdos também aprofundados, tá bom? Então, vou buscar tentar fazer elas semanais aí, entre sexta-feira e segunda-feira, que quando eu fiz a votação foi o que deu mais pessoas. Então, daqui a pouco o Anderson Góngora está entrando aí e a gente já começa a falar, beleza? Só esperar entrar aí para dar tempo um pouco da galera ir entrando. Por enquanto aí vai tocando, vai mandando aí pros seus amigos, para todo mundo. E avisando que essa live também ela vai ficar gravada, tá bom? Vai pro IGTV, depois eu vou passar ela lá pro canal do YouTube pra gente conseguir já fazer. Vou chamar aqui o Anderson Góngora, que ele entrou aqui. Deixa eu só. Fala, professor, tudo certo? Fala, Marcos, tudo bem, cara? Tranquilo, prof? Tudo tranquilo? Como você tá? Muito obrigado, tá? Primeiramente aí por ter aceitado aí o convite. A gente ia fazer isso semana passada, só que daí a gente já adiou, né? Também por causa com seus compromissos. Também acho que também não seria tão favorável, né? Véspera também ali de feriado, todo mundo ali mais tranquilo, né? Aí não tem como não. Exato. É, primeiramente, eu gostaria que você só fizesse uma breve apresentação aí sua, pessoal aí. Eu sei que muita gente já deve te conhecer, mas só fazer uma breve apresentação para a gente já conversar um pouco, né, sobre o tipo de treinamento, como estruturar eles uma semana de treinamento, para a gente ter essa conversa, esse bate-papo aí legal. Beleza. Não, Marcos, eu primeiramente eu agradeço, né, o convite, porque hoje no futebol a gente precisa ter essa troca de conhecimentos, né? A gente precisa cada vez mais propagar um futebol cada vez mais organizado, um futebol cada vez mais dentro da prática que precisa ser evoluído, né? E o canal de vocês está de parabéns, né? As postagens que vocês vêm colocando, um conteúdo extremamente inteligente e eu me sinto honrado de estar conversando com vocês aqui, né? Eu faço propaganda da página de vocês também, então, primeiramente, obrigado, né? Uhum. E, bom, Isso, a honra é toda minha, Anderson, estar conversando com você. A honra é toda minha. Não é sua, não, a honra é minha de estar conversando aí com você. imagina, cara. Vamos lá, Cara, eu comecei bem cedo, viu, prof? Eu posso te chamar de professor, né? Você é professor também, né? Ainda não estou formado, estou no sexto período ali, então ainda não Não, estou mas é formado. prof, Mas tranquilo, é dos tranquilo, nossos pode também, chamar. tá? Cara, eu comecei bem cedo, assim, como treinador, né? Que aconteceu? Eu terminei, assim, a parte esportiva como atleta profissional bem na transição, né? Do profissional mesmo. Então, o último clube que eu joguei foi o Montreal Impact, lá no Canadá. E, e aí, no retorno para o Brasil, eu tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. Eu comecei, cara, com as escolinhas de futebol, fazer estágio, né? Bem cedo mesmo, cara. É assim, despretensioso mesmo, né? Sim. E, e aí eu peguei muito gosto pela coisa, né? Eu comecei fazendo estágio no São Paulo Center, depois eu fui pro Projeto Bugrinho. E aí, cara, eu comecei no Paulínia Futebol Clube, né? Que hoje, se a gente for ver, é uma das maiores escolas que existem hoje, pioneiras, né?
Sim. no conhecimento do futebol. Eu Hoje conheço a que gente. vocês até fizeram lá o currículo de formação lá também, né? Que você Isso, participou lá da formação lá do currículo e tudo mais. isso. O Christian Lizana, que hoje é preparador físico da seleção brasileira, o Eduardo Uhum. Barros, que hoje é auxiliar técnico do Juventude, Lucas Leonardo, que é mestre em pedagogia do esporte também. E é o Eric Martins, né, que hoje é treinador do Sub-20 do Red Bull. Então, todos nós fizemos parte desse currículo de formação e que hoje está na boca de todo mundo, né? Sim. Falar de currículo de formação, nós fomos pioneiros, né? Queira ou não queira, a gente deu o pontapé inicial nisso. E o Paulínia Futebol Clube foi a minha escola, né? Eu acredito que eu fui muito abençoado de ter participado do processo do Paulínia, porque foram 7 anos, Marcos, 7 anos trabalhando junto com o Alcides Scaglia. E, cara, eu acho que dá para aprender um pouquinho com o homem, né? Sim. É um pouquinho só, né? Ele é fera E demais. fora isso, a bagagem que o Paulínia deu, né? Eu participava como, cara, treinador do 11, treinador do 12, auxiliar, tudo que você imaginar, eu participei no Paulínia, cara. E até Uhum. auxiliar do profissional, né? E minha última categoria no Paulínia foi o Sub-17 como treinador. E aí eu fiz a transição para o Esportivo Brasil, né? Que na época, cara, trabalhar no Esportivo Brasil, até hoje, né? Mas naquela época que, cara, os jogadores que tinham, né? Hoje você Sim. pega Lucas Evangelista, Bruno Gomes, Léo Duarte, que foi pro Milan, Mauro Júnior, que está no PSV, Marquinhos Cipriano, cara, uma safra extremamente Muito boa, é. talentosa e boa de se trabalhar, né? E aí o Desportivo Brasil abriu um pouco essa mentalidade mais para o futebol nacional. E aí deu a visibilidade para eu ir para o Curitiba, onde eu fui treinador do Sub-17. Trabalhei também um pouco no Sub-23 como auxiliar, né? Então fiz algumas transições dentro do clube, participei de alguns processos pedagógicos também, de caderno metodológico, né? De novo, eu e o Eduardo Barros também, que estava lá no Sub-20. E, e aí de lá, cara, voltei para Campinas, né? Assim, porque a minha filha nasceu e a gente quis ficar mais próximo aqui. Foi onde a gente fiz a parceria aqui com o Capivariano, que eu fui auxiliar técnico do Sub-20. A gente chegou na final do Campeonato Paulista, né? Um feito, né, histórico para o clube. É. Eu e o Elhão como treinador, eu como auxiliar. E aí eu voltei para o Desportivo Brasil, né? E dentro dessa volta do Desportivo Brasil, eu comecei juntamente com os processos do projeto de intercâmbio, que é hoje da Base Academy, né? Que hoje eu sou head Sim. coach, já faz 4 anos, tá indo para 5 anos que eu trabalho ali e com uma perspectiva muito grande lá dentro do nosso projeto, né? Um baita de um clube, uma estrutura muito top de se trabalhar, uma liberdade muito grande, cara, um ambiente extremamente enriquecedor e Uhum. atletas que, cara, a gente tem que saber lidar com eles, porque são atletas que vão para os Estados Unidos, são atletas que vão Sim. para a Espanha, são atletas que têm possibilidades de jogar no Brasil também. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de público que você vai ter que encaixar no mercado internacional Sim, e vai cara, ter tem que. todos os mercados, né? Tanto nacional quanto internacional, fazer para os dois, né? Exatamente. Então, esse é o maior desafio hoje, né? E eu estou muito feliz hoje no lugar que eu tô, com uma possibilidade muito grande de ir para os Estados Unidos. Então, é o meu sonho, né? Então, ó, eu Fera foquei para demais, fera isso, demais. e as coisas estão acontecendo, ô Marcos. Então, praticamente assim, um pouquinho resumidamente da história, né? Sim. Mais ou Que menos se isso for aí. contar a história toda aí, vai acabar a live, né? Aí não tem como. É, É, é uma história boa, né, cara? São 18 anos, né? Então, 18 anos não são 18 dias, né? sim. O futebol dá muito de bom pra gente, são as amizades. Isso eu guardo muito no meu coração e sou muito feliz com a minha profissão, viu, cara?
18 anos, quase minha vida toda aí. Eu tenho 22 aí, ó. É um pouquinho ali de diferença É, só, hein? cara. É uma vida, viu, cara? Então eu vi muita coisa nesse processo, né? Sim, claro. E gosto de ensinar os nossos treinadores também, gosto de estar junto no ambiente de que eu sou útil, né? O ambiente que eu Sim. seja útil, isso é o que valoriza cada vez mais a nossa profissão, né? Sim, com certeza. Deixa eu só responder o Thiago, que na sua fala ele tá falando. Eu não sei pôr a caixinha de perguntas aqui, mas vocês podem perguntar aqui nos comentários aqui, tá? Depois a gente vai subindo e respondendo ali no final da live, tá, galera? Isso aí. É, aí também, ó, Anderson, para começar para a gente falar, né, já dos tipos de treinamento, já entrando também nos temas aí. Antes, né, o futebol a gente via mais de uma maneira assim cartesiana, né, separava sempre a parte técnica, física, tática, psicológica, até ainda psicológica atualmente, ela está entrando mais, né, até, acho que, sei lá, uns 10 anos atrás ainda, 5 anos atrás, ainda não entrava tanto essa parte ali emocional, começou a entrar mais também, até muito também pela periodização tática, né, que agora a gente tem umas metodologias de treino, periodização tática, treinamento estruturado, do Paco Cirilo, a própria do Leitão aí da Unicamp, que é a complexo de jogo. Uhum. Aí dentro Periodização de disso a jogo. gente tem algum tipo de treinamento, né? Eu vejo muitas pessoas falando, várias nomenclaturas e tudo mais. Eu sei que na Calcid Scaglia eles usam já umas específicas, que é os tipos de jogos lá. Eu queria que você Uhum. primeiro falasse um pouquinho sobre essa parte conceitual aí, analítico, jogos conceituais, jogos em ambiente específico, como que funciona isso daí? Uhum. Bom, falando da evolução do futebol, prof, a gente precisa entender que a gente não pode negligenciar também algumas coisas do passado, né? E a gente costuma ver que tudo vira moda, cara. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Porque como que você negligencia o que o Tele Santana fez, sendo Sim, com bicampeão certeza. mundial? Né? Então, o que que você negligencia, por exemplo, quando o Moraci Santana, né, que foi um dos precursores do scout no futebol, Sim, fez na preparação física, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente não pode negligenciar o passado, né? É um sim. cuidado que a gente tem que ter, porque começa algumas tendências no futebol e elas acabam meio que virando verdade absolutas, né? Sim, até porque E, também do jogo de posição hoje em dia também, que tem muita gente falando aí, aí então também falar, esse treinador aí tá ultrapassado, o método dele não vale mais, o não, jeito que tem que ele tomar treina tá cuidado. errado. É, Isso daí eu falo como se fosse sistêmico, só pode treinar com bola agora, o cara treinou sem bola, tá errado, entendeu? Fazer o analítico, tá até o errado. Bielsa faz muito, né, que tá agora no Leeds, ele faz muito essa parte também analítico, então, acredito que a gente vai entrar, né, um pouquinho até depois também nisso. É, Mas eu acredito que é, negligenciar, você tem que saber, eu acredito nisso, ok, você acredita, mas também aprender um pouco com todo mundo, porque todo mundo, tem alguma coisa a agregar e tem, não concordo com isso, mas você entender o ponto de vista da pessoa e você conseguir embasar também o seu conhecimento no que você acredita para conseguir debater, né? Porque não adianta, não existem, como você diz ali, não existe uma verdade absoluta, né? é, é o cuidado, né? Porque eu vejo hoje, né, as pessoas pregando algumas situações e tem que tomar cuidado, né, Marcos? Porque tudo que vira moda, ela passa, né? Então, por exemplo, o grande problema do futebol é o seguinte: o futebol ele tem uma tendência a dar valor naquilo que é vitorioso. Então, por exemplo, por que que o jogo de posição ele teve uma grande repercussão em termos de conceito, né? Hoje, cara, e vou falar bem a verdade para você, cara, o jogo de posição tem conceitos riquíssimos lá dentro que eu utilizo demais, né? Então, assim, não é que eu sou do jogo vertical, eu sou do jogo de posição, eu sou de X metodologia, não é isso. A gente tem que aproveitar e utilizar todas as espécies de metodologias possíveis, né? E isso Sim, vai enriquecer a nossa periodização, né? concordo. Então, por que que o jogo de posição teve essa repercussão muito grande? Por conta do Guardiola, né? Sim. Então, Se o ele não Guardiola, ganhasse, ninguém ia falar nada.
Exato. Então, assim, porque foi um sistema vitorioso, né? Que você tinha Sim, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, né? Você tinha sim, uma série de jogadores que participaram desse processo lá no início, lá Masia mesmo, né? sim. Então, a gente pega o processo do Barcelona no La Masia, eles são condicionados a serem a trabalhar dessa forma. E aí já chega Então, no profissional já sabendo, né? Fazer até o Xavi fala muito que desde pequeno, né, tantas horas ele treinou para jogar daquele estilo, né? Daquela forma. exatamente. Então, assim, eu pego assim na categoria de base, né? Equipes que eu sempre tive sucesso nas categorias, queira ou não queiram, eram equipes que já estavam jogando um pouco mais tempo juntas, né? E isso Sim, é normal, cara. É o conjunto, são os meninos é, se comunicando de uma maneira mais homogênea, né? Então você sim, acaba tendo conceitos já enraizados dentro da sua equipe. E isso aconteceu com o Barcelona. E as pessoas acabaram meio que achando que isso era uma moda, achando que era uma coisa que era muito revolucionária, por se dizer, né? Mas sim, que se você estudasse o processo do La Masia lá atrás, você não precisaria saber que é um produto extremamente eficiente o jogo de posição. Você já poderia ter estudado lá atrás, né? sim. Quando já tinha o processo dentro da metodologia do Barcelona e que acabou aflorando, obviamente, com um ótimo treinador, para mim, um dos melhores hoje, que é o Pepe Sim, Guardiola, né? concordo. E por onde ele passou, ele conseguiu ter esse sucesso, né? Então ele passou por lá, teve sucesso. Aí ele foi para a Alemanha, teve sucesso. E isso meio que acabou virando uma verdade absoluta, né? E as pessoas esqueceram tudo que tinha que todos os conceitos que existiam para focar única e exclusivamente no jogo de posição, que aí é um erro, né? Eu Até particularmente também gosto. o pessoal pega também até o Dominic Torrent, né? Que ele tentou implantar o jogo de posição aqui no Flamengo, né? Daí foi muito mal, daí os caras já começam. O pessoal que não gosta, né, de jogo de posição só espera um fracasso para falar, não, o jogo de Exato. posição deixa o jogador estático. Fala Exato. assim, Então, você não pode mensurar a eficiência de um modelo, de uma periodização, mediante a um fracasso ou um sucesso, né? Agora, existem coisas, né? Aí vamos passar agora para as tendências contemporâneas. Por sim, exemplo, é proibido fazer o analítico? Não é proibido fazer o analítico, mas que você saiba fazer o analítico, né? O analítico é extremamente importante para você automatizar alguns movimentos que são importantes de ordem técnica, né? sim, Mas que ele seja realizado de uma maneira correta, de uma maneira dinâmica e de uma maneira de que o próprio atleta se desafie a fazer aquilo, porque é uma característica, por exemplo, do jogo, né? Característica ah, do jogo ela é imprevisível, ela é caótica, ela é desafiadora. Então, sim, se ela entra dentro de um ambiente desafiador, você já está fazendo um treino analítico que vale a pena. E esse sim, analítico, teoricamente, ele pode virar jogo, porque o jogo ele tem uma tendência a você desequilibrar o adversário. Então, se você coloca. Foi algum de umas dúvidas que eu tive no Paulínia quando eu estive bem no início, né? Que o Fábio Brusco, que era um dos precursores lá também, ele fez uma atividade uma vez que tinha uma fila de um lado aqui para um grupo finalizar, né? E uma uhum, fila do outro lado. Só que saía os dois ao mesmo tempo, e aí a bola que entrasse primeiro era gol. Isso é jogo, né? Isso é sim, jogo, porque embora eu não estou tendo enfrentamento um com o outro, mas eu estou jogando. sim, Eu preciso ser o mais rápido o possível para fazer o gol e eficiente, manter o nível emocional e qualitativo para eu conseguir fazer o gol, né? Não é ah, fazer o sim, sim, gol por si só, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, né? E entender o que é jogo, né? E isso sim, me até abriu também bastante a esse mente, né? analítico aí, eu vi um treino do Bayern, que até tinha que acompanhar tudo mais pra estádio, vi um treino do Bayern de Munique na TV lá, que o, não me engano, acho que era
o Kovac, alguma coisa. Ele colocou duas filas assim, só que era condução de bola para ultrapassar o negócio, só que era três, acho que três filas. Só que eles competindo entre si, entendeu? Então ali Exato. já faz o jogador, ele já tem um pensamento, pô, eu já tenho que conduzir a bola, mas conduzir uma bola talvez rápida, só que é bom eu distanciar muito a bola do meu pé ou não, ali já para conseguir ganhar do outro cara ali. Então ali você já cria uma dinâmica Isso. dentro da analítica para ser desafiador e competitivo, É, né? Pra ser aquele exato. gostar Então, de fazer assim, aquilo. esse é um jogo. Isso aí é jogo. Embora ele não tenha um enfrentamento físico, mas ele é jogo. O analítico, por si próprio, né, ele não tem essa característica de tempo, né, de diminuição, de restrição de tempo, de competição. Mas ele bem feito, ele serve como um ótimo complemento ou como um bom aquecimento, por exemplo, né? Hum. É, e aí, às vezes, até falando em periodização, até como um início de semana, por exemplo, que você não quer um volume tão grande, você quer algumas ações mais tranquilas, né, para o início da sua semana, você pode iniciar com analítico, mas que seja de maneira dinâmica, que seja de maneira organizada, né? Ô, Prof, uma pergunta também, dentro desse analítico, eu vejo também muitas equipes fazendo, por exemplo, acho que o Internacional fazia, se o Cruzeiro também fazia, que treinava ali de manhã, aí de tarde pegava alguns jogadores e fazia um treino, acho que analítico ali, Isso. mas ali de tarde Exato, é um você acha treino que o técnico. jogador para poder, você É um treino acha vantajoso? técnico. Por exemplo, no Desportivo Brasil, essa última passagem que eu tive agora, eu implementei dentro do Desportivo, e isso eu fiz na minha categoria e começou a disseminar para as outras Ah, categorias, que foi o projeto Lapidar, né? Ou Lapidar, eu não lembro não, essa. Aprimorar, né? Enfim. E aí, o que eu fazia, prof? De segunda-feira eu pegava os laterais meia hora antes do treinamento e fazia questões técnicas específicas da posição. Terça-feira eu pegava os zagueiros, quarta-feira eu pegava os volantes e os meias, quinta-feira eu pegava os atacantes, porque aí sexta-feira pré-jogo, né, eu tinha que diminuir um pouquinho o volume. Então, a semana inteira eu trabalhava alguns conceitos técnicos fora do ambiente de treinamento por si próprio, da parte principal do treino. Então, cara, mas dava uma dor de cabeça, viu, cara? Porque o roupeiro tinha que ir mais cedo, a tia da cozinha tinha que ir mais cedo. Mas, cara, Logística muda, né? a gente tem que entender que ou a gente quer evoluir os atletas de uma maneira ferrenha mesmo, sabe, cara? Ou a gente vai ficar para trás. Então, eu sou um cara, falando em categoria de base, eu sou muito crítico nessa parte de formação do atleta, sabe? Eu enxergo hoje, eu identifico hoje no nosso futebol, na nossa categoria de base, um grande problema, Marcos, um grande problema, que é o treinador querer o jogador pronto na categoria de base. E não vai pegar o atleta pronto. Não Esquece. vai, não vai. Por mais que Até você tá trabalhando, trabalhe. trabalho num projeto ali e tudo mais, não chega pronto. Na verdade, eu acho, né, a minha visão, que eu acredito, é que a visão do treinador ali na formação, nas categorias de base, é desenvolver esse jogador para chegar no profissional. Você tem que desenvolver ele. Você vê as qualidades que ele tem para potencializar elas, ver as qualidades que ele precisa, que ele tem que melhorar e tentar melhorar elas, fazer com que o jogador melhore e com isso tem que ter, né, o treinamento, um treinamento bom que vai ser desafiador para o jogador, né? Que a gente está falando aqui, né? Como um todo, né? Como um todo. Falar hoje, eu me coloco hoje como um dos melhores treinadores, formadores de atletas hoje no Brasil. De verdade. Não, espera. Sim, É porque terceiro, assim, eu sei identificar o que é um bom formador de categorias de base. E eu sou um bom formador. Porque é o seguinte, Marcos, formar dá trabalho, né? E o que menos assim os treinadores querem para eles é trabalho detalhado, né? Vamos ser sinceros. Porque hoje, o que virou a categoria de base? E eu temia que isso virasse, né? Virou um semi-profissional. Então, hoje, o treinador ele se preocupa muito mais em ensinar o que é amplitude para o atleta, o que é jogar no fim de semana, o que é jogar em profundidade, o que é linha de quatro, e ele esquece de fazer o principal,
que são as duas coisas que vão fazer o atleta evoluir, que é a parte técnica e a parte disciplinar, né? Porque tem que ter experiência ou tem que ter uma expertise para você trabalhar dentro de um ambiente disciplinar com os atletas. Não é tão simples assim. As pessoas acham que formar jogador é do dia para a noite. E, cara, tá errado. Formar jogador hoje dói formar jogador. É como se você estivesse cuidando dos seus filhos, cara. Né? E você não pode dar o que o seu filho quer, né? Então, hoje eu tenho duas filhas aqui. Cara, elas choram, elas fazem birra para querer coisas que no momento que não é para ter, elas não vão ter. Isso, a gente tem que levar isso, a gente tem que levar isso para o ambiente da categoria de base, né? Por quê? Por que que o menino tem que ser titular de ponta a ponta? Por exemplo, né? Ele tem que ter uma frustração na vida dele, em algum momento. Em algum momento você vai ter que colocar ele no banco, mesmo ele estando bem. Mesmo ele estando bem, ele precisa identificar o que é estar no banco. Ele precisa respeitar os atletas que vão entrar no lugar dele. Ele precisa saber perder. Ele precisa ser humilde. E aí, para trabalhar essas situações, você precisa ter coragem para fazer isso. Até o que o João fala, né? Sim, até que o João Borel fala, né? As habilidades para a vida, né? Você ter as habilidades para a vida, né? Do jogador. Exato. Exatamente. E aí eu digo que formar dói. Por que eu falo que formar dói? Porque quando você pega esse menino... Daqui a pouco a gente vai entrar em treinamento. Tranquilo. Mas antes da gente entrar em treinamento... Assim que é bom. Eu falei pra você, não tem tema assim específico, vai indo rolando a conversa assim mesmo. Sim. Porque antes de entrar em treinamento, né, a gente precisa entender quem vai executar o treinamento. São os atletas, né? E para eu entender o atleta é o seguinte, por que dói formar? Porque quando eu tiro esse menino da zona de conforto dele, ele vai gritar pro empresário, ele vai gritar pro pai, ele vai gritar pra mãe. E, cara, posso ser bem sincero para você, quem menos eu escuto são empresários, pais, porque eles não são treinadores, cara. Eles não são treinadores. Quem é o treinador aqui, quem entende de futebol sou eu. Entende? Quem entende de futebol sou eu. E o atleta tem que ter essa humildade de saber que quem entende da formação dele sou eu. Eu que entendo da formação. Eu que sou formado, licenciado pela CBF. Eu que tenho 18 anos de treinador. Né? Eu que passei por muitas coisas para alguém de fora que nunca vivenciou nada no futebol, seja pai, seja empresário, seja diretor, querer palpitar no trabalho de um formador. E aí você tem que ter coragem de tomar algumas decisões dentro do processo formativo que não vai agradar muita gente. Não vai agradar o menino, não vai... Porque esse menino que saiu, que você tirou a faixa de capitão dele, agora você vai dar a faixa de capitão para esse aqui. Agora é a vez dele. Isso incomoda, né? Esse menino vai criar E aí você vai formar o caráter dele. Por que você levou essa história para o seu empresário? Por que você levou essa história para o seu pai e seu pai veio falar abobrinha para mim? Então, aí você começa a educar esse cara, a esse cara ser um cara autônomo. Porque lá na frente, ele não vai ter mais o pai. Lá na frente, quando ele estiver dentro do Maracanã lotado, não tem pai, não tem empresário, não tem ninguém que vai salvar a pele dele lá dentro com 70 mil torcedores. Vai ser ele que vai ter que tomar as decisões. E por isso que o processo formativo é importante, para que esses atletas entendam que eles têm que ter frustrações. Por exemplo, outra frustração. Tirar canhoto e colocar do lado direito. É uma baita de uma frustração. Só que, por que existe aquele senso comum de que não pode jogar dois zagueiros canhotos? Por problemas formativos. Por problemas formativos. Porque ninguém colocou o canhoto do lado direito. Em algum dia da vida dele, ninguém pegou o cara que é canhoto e colocou do lado direito para ele jogar com a perna direita. O cara vai aprender de quanto mais velho, né? A gente vê, né? Que é o entendimento, né, do jogador mais novo, é mais fácil ele adquirir algumas coisas no jogo do que quando ele já numa idade mais avançada.
Aí você vai Aham. colocar ele, por exemplo, vai colocar com dois zagueiros assim, que nem você falou, coloca ali num jogo já profissional. O cara falha, nunca mais entra, nunca mais joga. Exato. Porque ele não E foi aí estimulado. porque aí a gente coloca dois zagueiros destros para jogar, mas nunca coloca dois zagueiros canhotos para jogar, porque o zagueiro destro sempre conseguiu jogar do lado esquerdo, porque ele sempre foi estimulado, porque é difícil achar zagueiro canhoto. Então aí o Sim. cara tem que jogar do lado esquerdo para quebrar o galho ali, vamos dizer, né? E aí, teoricamente, ele vai bem, porque ele é estimulado a fazer. Agora, por que eu não faço isso com o canhoto? Né? Aí chega o cara no sub-20, que desde o sub-13 ele nunca bateu com a perna direita, por exemplo. E aí é um problema formativo, é problema dos treinadores. Porque dói Sim. treinar, dói você estimular o seu atleta canhoto, dar o passe com a perna direita e ele errar, e aí ele vai errar, porque você tem que saber que ele vai errar, e aí ele Sim. erra, você toma o gol numa semifinal de Campeonato Paulista, você sai por causa disso, e aí, pô, tá tudo errado. Não tá Sim, tudo errado, cara. até teve um lá no projeto lá que participa, né? Que a gente tem parceiro com o Pinambás, antes era não sei com que equipe. Aí teve um campeonato, acho que era uma final. Goleiro, né? Porque a gente prega ali pro goleiro saber sair jogando e tudo mais. O goleiro errou o passe, tomou o gol, perdeu de 1-0, entendeu? Mas você não vai culpar o cara, porque a formação do cara, ele vai ter essa frustração de entender, pô, eu errei. Mas como que vai ser o emocional dele pra lidar com essa derrota? Pô, acredito, foi minha culpa, mas como que ele vai lidar com isso, né? Você tem que estar ali do lado do cara para apoiar ele, para ele entender isso, para ele continuar tentando, que foi um erro, para ele tentar não Exato. errar nas próximas, né? Exato. E aí, por que, que a gente não treina exaustivamente esses atletas para que a gente diminua a incidência de erros? Porque quanto mais ele fizer, quanto mais ele repetir esses hábitos, né, ele vai Sim, ficar excelente nas duas pernas, ele vai ser ambidestro, né? Ele, sim, ele vai ter uma facilidade muito grande de sair de situações problema, né? Porque a gente vê hoje, cara, o que eu vejo de problemas formativos no sub-20, no profissional, você não tem ideia, né? Você não tem ideia. Eu trabalhei com um profissional, prof. Trabalhei com um profissional, tivemos que corrigir posicionamento, perfilamento corporal de jogador. normal. Profissional, cara que jogou em time grande, cara. Sabe? E aí você ali, Sim, cara, corrigindo o perfilamento corporal do cara, né? Você corrigindo posicionamento corporal de facão, por exemplo. O cara não sabia fazer o facão, cara. O cara não sabia tirar uma referência do impedimento, por exemplo, né? é, Cara, é coisa de sub-13. Agora, sim. é um problema formativo. É um É problema por isso que formativo. também é importante, né, que nem vocês criaram lá no Pauline, ali também fizeram ali no Curitiba, de ter esse, né, esse caderno metodológico para ter um norte, né, para ter um norte, para ter essa progressão realmente. Veja, o currículo de formação, ele de maneira alguma ele vem para engessar o treinador, né? Sim, Primeiro ponto a gente tem que entender isso, né? O treinador precisa ter a liberdade para trabalhar. Porém, ele trabalha dentro de uma liberdade como se fosse uma ementa pedagógica, né? Por que que a escola ela tem uma ementa pedagógica, né? Então o menino ele está no primeiro na primeira série, ele vai aprender conta de mais, conta de menos. Aí na sim. segunda série ele vai aprender multiplicação, na terceira série ele vai aprender, enfim, você É. tem você tem uma Uma evolução de sequência, né? conceitos dentro do processo escolar. Por que no futebol não pode ser da mesma forma? Né? Por que no futebol não pode ser Sim. da mesma forma? E aí você, no sub-13, cara, uns absurdos que a gente vê na formação, cara. Por exemplo, sub-13, colocando para os meninos jogarem 11 contra 11 sempre, cara. 11 contra 11 sempre. Já tá errado, cara. Sub-13, sub-12, sub-11, dimensões pequenas, onde você tem as competências essenciais cada vez mais exacerbadas ali. Relação bola, estruturação de espaço, comunicação das ações. Quanto mais você reduzir o campo, mais contato esse menino vai ter com a bola, mais se estruturar dentro do espaço ele vai se estruturar, mais comunicação das ações ele vai ter. E aí entende-se comunicação das ações não só como comunicação verbal, mas como leitura Sim. de jogo para situações problema. Aí eu pergunto,
Eu dou treino de personal também aqui para molecada, Sim, sim, sim. sub-10, sub-12. Eu gosto de trabalhar com formação de atleta. Veio o pai uma vez comigo e falou que o treinador colocou o menino sub-12. Colocou o menino para jogar 5 minutos. 5 minutos, veja bem. Numa posição, né, no 11 contra 11. E aí ele avaliou. Olha a avaliação que o treinador teve. Que o menino estava mal fisicamente, professor. Nossa, Mal aí não dá. fisicamente. Não, essa palavra físico, ela não tem nem que entrar no sub-12, Não sub-13, mesmo. sub-14. Não tem que Você já estar, não tem tem que. que Você já tem que. Cara, se você for falar de alguma coisa física nessas categorias, é coordenação motora, é aprendizagem de padrão de movimento movimento ali, né? na academia, é conhecimento corporal, é coordenativo de corrida, é Sim. passada. Cara, a única coisa que você não vai falar nessas categorias é questões físicas. E aí o menino é avaliado no 11 contra 11, e aí a avaliação do treinador é que ele tá mal fisicamente. Ou seja, cara, nós estamos num absurdo formativo, Sim, né? e também o problema é esse o treinador, né? Porque não adianta também, às vezes, o treinador pôs, né? Que nem você falou aí. O treinador pôs ele numa posição, mas também nunca deixou esse menino ter uma frustração dentro do treinamento nessa posição, né? Nunca Exato. treinou, Não, nunca deu uma. o problema posicional ou de regra de ação, né? Isso não é um problema que eu enxergo, porque assim, o menino jogar numa posição diferente, numa categoria, claro que assim, você tem que observar também as características do menino, né? Sim. Para você conseguir colocar ele numa posição certa também, né? Não adianta você querer inventar moda, né? É, Por inventar. Tem que ter uma certa coerência para você tem colocar ali uma, umas uma posições posição mais mais diferente. de correlação, né? Volante, zagueiro, às vezes se o cara também tem careceira de lateral, põe de lateral também, para vivenciar também um pouco, né? Porque também ele vivenciar Exatamente. a formação, eu acredito que ele vivenciar a formação inteira. Só em uma posição, por exemplo, o cara só foi de zagueiro. Aí o cara chega lá, um profissional tá precisando de um volante, e ele não sabe exercer, e se ele soubesse, talvez ele viraria titular, só que por ele não saber, ele não consegue ele virar titular. Mas veja, Marcos, é muito mais além do que isso, cara. É muito mais além do que você executar a posição. Na verdade, você tem que entender a regra de ação daquela posição. Vou te dar um exemplo. Hoje, o que defensivamente os nossos extremos fazem mais? Recomposição. Sim, Se o nosso lateral subiu e esse extremo, teoricamente, foi ultrapassado pelo lateral e ele faz uma recomposição, por exemplo, na primeira linha, ele está executando uma regra de ação de lateral, mesmo ele sendo extremo. sim. Volante. Um zagueiro, por um momento do jogo, quebrou uma linha, e aí nessa quebra de linha, ele viu um vazio, ele foi embora. O volante ficou na dele. O que o volante virou? Zagueiro, Zagueiro. né? Sim. Então, entender a regra de ação é muito mais importante do que entender a posição, né? Então, Sim. dentro de um ambiente sistêmico, dentro de uma equipe, eu sendo 9 ou eu sendo 10, eu preciso entender o que o 3 faz, né? Sim. Porque em algum Precisa momento do entender o jogo eu todo, né? posso estar ali. E aí, se eu não entendo uma regra de ação específica do que aquele atleta, dentro de um conjunto sistêmico dentro do jogo, executa, eu vou ficar perdido ali dentro, né? Então, esse é o Sim. maior problema que eu enxergo, por exemplo, também na formação, né? Mas, se você quiser entrar em treinamento aí, a gente pode entrar também. É, a gente vai entrando aí, tranquilo. É assim mesmo, é assim que é bom, né? O papo ele vai fluindo, assim, a gente vai conversando de umas coisas assim, vai fluindo, né? Com certeza. Aí, entrando dentro, né, já de treinamento e tudo mais, você andou, né? Você teve, né? Que nem você falou, você ficou 7 anos aí com o Scaglia e tudo mais, até vi a live dele, acho, com o Paulo Calçade e tudo mais no YouTube, que ele fala lá dos tipos de jogos, jogos conceituais, jogos em ambiente específico e tudo mais. Queria que você explicasse aí um pouquinho disso e como que a gente pode pôr dentro disso, dentro de uma semana também. Que às vezes, que nem se falou, né? Será que jogo em ambiente específico seria mais ou menos ali no campo todo, né? Um 11 para 11 ali,
ou conceitual é bem específico, será que, é que nem você já falou, né? Você pôr um 11 para 11 já em sub-13 já não cabe, né? Mas em outras É, categorias já caberia, entendeu? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. tá. Primeiro que assim, quando a gente distribui algo na semana, e aí ela tem aquela ideia da periodização. Quando a gente fala Sim, periodização, a gente lembra em período, né? E período, ela remete a físico, né? sim, Então, seja a periodização tática, seja a periodização sistêmica, seja a periodização tradicional, ela sempre vai remeter a algumas situações de período, né? Então, período que você tem que trabalhar dentro de algumas cargas específicas, dentro de uma distribuição semanal daquilo que você vai colher no jogo, né? Primeiro ponto, sim, para a gente entender o que é periodização, é a distribuição de cargas durante a semana de maneira coesa para que a gente tenha um resultado eficiente dentro de uma partida. Né? Então, a periodização é isso. Se você vai sim. usar a periodização tática, a periodização sistêmica, cara, isso é muito de gosto, né? Eu não falo qual que é a Sim. melhor, porque eu pego um pouquinho da periodização tática, eu pego um pouquinho da periodização de jogo, pego coisas da Até vi periodização uma palestra tradicional. sua, quer dizer, uma palestra sua que você fez, né? Ali uma periodização sua mesmo, você mostrou como que você Isso, acredita nisso. exato. E por isso, porque não existe uma, para mim, né? Eu não Sim, sigo uma linha única de periodização. Eu gosto de pegar elementos de cada periodização e colocar dentro da minha semana. Isso eu sim, faço, né? Mas vamos lá. As características dos jogos, né? Então, o jogo conceitual. E aí, falando de currículo de formação, dentro das categorias sub-12, sub-13, o nome já fala, né, que é conceitual. Então sim, você está conceituando esses atletas, né? Então, conceituar o atleta dentro de um jogo conceitual é você fugir um pouquinho. Antes da gente entrar propriamente nos jogos, a gente tem que entender a lógica do jogo, né? sim, Então, lógica do jogo, fazer mais gols que o adversário e manifestações da lógica do jogo, trave, bola, zonas de risco, né? Então, temos que colocar a sim, bola dentro da casinha. Esse é o objetivo da sim, lógica do jogo, né? É... Feito isso, entendendo o que é a lógica do jogo, a gente tem que ir para os jogos conceituais. Então, se a gente faz um passa 10 sem alvo, então você vai falar assim, pô, mas está fugindo da lógica do jogo. Sim, a gente foge da lógica do jogo, porém, a gente coloca elementos que vão ajudar no cumprimento da lógica do jogo, que é a posse de sim, bola, né? Que é a estruturação de espaço. E não tendo o alvo, eu preciso que esses atletas, pelo menos eles sejam abordados de uma maneira mais comunicativa pelo treinador, do seguinte, pessoal, nós estamos fazendo esse passa 10 aqui, por quê? Porque a posse de bola é bom. Não, isso não é uma resposta boa. A molecada vai dar sim. várias respostas, né? Aham, E por que a gente faz a posse de bola? Porque a gente faz a posse de bola para desequilibrar o adversário, para achar alguns espaços para a gente jogar no entrelinhas deles e progredir de terreno. Esse é o sim, sentido da posse de bola. sim. É até E o interessante passa também. 10 e o passa É, 10 naquela situação, ele é um jogo conceitual de posse de bola, né? Ele é um sim, jogo conceitual de posse de bola. Ou seja, eu estou é, colocando uma manifestação conceitual de posse de bola para que esses atletas entendam a manifestação dela quando for para a lógica formal do jogo, né? sim. É, Beleza. Eu posso ter um jogo conceitual com alvos? Sim, mas sim, ela não atinge a lógica formal do jogo, né? Porque sim, a gente vai ter uma questão espacial que limita você falar que é algo específico, né? Então, eu tenho sim, um reduzido de 5 para 5 com um goleiro em cada gol. Beleza. Você está cumprindo a lógica do gol, do jogo? Sim, porque você está indo em direção ao gol, mas você não está aplicando a lógica do jogo formalmente, né? Você aplica a lógica do jogo, mas não em um ambiente específico, que aí é o próximo jogo. O próximo jogo é o jogo conceitual em ambiente específico, que é o seguinte:
é o jogo de regra no campão, sendo o Sim. mais simples possível. Então, por Tem exemplo, gente que falou, acho que você até falou que tira o tempo, né? Tira o tempo para eles atacarem mais verticalmente. Por exemplo, passou do meio campo, põe 10 segundos para 7 eles segundos para atacarem. fazer o gol. Não, por É, exemplo, eu fatio o campo em 4 faixas e a cada faixa que eu passar, eu não posso retornar para a faixa anterior. Eu estou conceituando, eu estou colocando um conceito de progressão ao gol e de compactação ofensiva e de cobertura ofensiva e de lógica sim, do gol e de jogo vertical, né? Dentro de um ambiente específico, do 11 contra 11, por exemplo. Isso é um jogo conceitual em ambiente específico. Por quê? Porque ele tem a dimensão específica do jogo, ele tem a estruturação numérica do jogo, do 11 para 11, ele tem goleiro, ele tem outro goleiro, ele tem alvo, ele tem linhas, mas ele não é específico. Ele é conceitual porque ele tem um conceito e ele tem regras que não vai ter no jogo normal. Por exemplo, no jogo de fim de semana, você pode voltar a bola para trás, você pode fazer outras coisas. Mas sim. no jogo conceitual, em ambiente específico, ele vai te limitar algumas coisas, mas ele vai conceituar você dentro desse ambiente específico. E aí a gente vai para o jogo específico. O que é o jogo específico? Ele é o coletivo de ajuste, né? Então ele é um jogo que ele não tem regra, mas ele é específico daquilo que eu quero para o meu modelo de jogo. Então, por exemplo, pessoal, vamos pressionar em 5 minutos o time B dessa forma. Isso é um Sim. ambiente específico, porque ele não tem regra. Anderson, você acha importante você colocar? Você acha importante? Porque eu vejo muitas pessoas falando, pô, você vai dar coletivo ali e não é mais isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas agora da norma sistêmica, não pode, você vai dar um coletivo ali e critica o coletivo, né? Que você der um coletivo ali. O que você acha da importância desse aí jogo específico, de ter dentro de Cara, um treinamento? eu acho importante tudo, prof. Eu acho importante tudo. Por isso que eu falo para você. Eu fujo um pouco da regra convencional de. Por isso que eu falo, não existe modinha para mim. Né? Ah, Para mim, o jogo específico é importante sim. É importante a gente fazer um coletivo de ajuste, um coletivo onde o menino se estruture dentro do espaço específico daquilo que ele vai jogar. Para mim, é importante no momento ou outro. Óbvio que eu não vou fazer isso de maneira é, densa, né? Então eu sim, preciso, claro, dividir isso. Não vou dar coletivo a semana inteira, cara. Aí é não loucura, tem como. né? E assim, a gente precisa entender as idades que você vai fazer isso também. Foi o que eu falei. Eu não vou ficar fazendo isso com sub-13 direto. Eu vou fazer com sub-15 uma vez ou outra. Com 17 eu vou fazer com uma certa frequência. Com 20 é direto o jogo grande. Porque é algo da especificidade deles. Porque Sim, partindo de uma linha que eu aprendi com o Alcides também, que quanto maior o número de interações, maior a complexidade. Então, se eu tenho 11 para 11, a minha complexidade ela é uma- fica maior. sim, Mandar um abraço para o Vinícius Freitas aí e outros meus amigos também, que eu não sim, vou, tem não vou vários. citar. Chulapa jogou comigo, César, meu atleta de Indaiatuba. Quem mais? O Cauãzinho, atleta também. Wesley, não conheço aqui, mas manda um abraço também. O Miguel, enfim, algumas pessoas aqui que mandaram, não quero ser injusto, tá? Então, quanto mais a gente aumenta o número de interações em um jogo, a complexidade aumenta. Então, se a complexidade aumenta, e eu estou falando em estruturação de espaço, comunicação das ações e relação bola, eu não posso fazer isso no sub-13, onde a complexidade é maior. Eu tenho que partir Sim, daquela linha do Garganta, onde ele fala que você sai do mais simples para o complexo. Então, se você tem um processo longitudinal na categoria de base e você sai do mais simples para o complexo, isso fica muito simples de entender. Né? E aí não sim, precisa ficar escrevendo currículo de formação adoidado para o cara entender que no sub-13 ele não tem que ficar dando jogo 11 para 11 toda hora. com Né? certeza. E É, também, e também, e também, o treinador do 20 não fica dando treino reduzido a todo momento também. Né? sim, Então, porque virou moda, né? Tem uma vez que virou moda, jogo reduzido, né? Jogo reduzido por tudo quanto é lado aí também. é,
É que as pessoas, é que assim, é difícil você entender o processo de treinamento, né? Você entender isso, o que na ciência eu tô falando para você, né? Um abraço pro Johnny também, pro Célio. Porque cientificamente a gente precisa entender essas manifestações para eu saber dar um treino. Porque senão, prof, eu vou querer fazer no sub-3 aquilo que um cara faz no sub-20 e tá errado. Não é dessa forma que nós vamos formar atleta. É diferente, cara. É diferente o espaço, é diferente as relações atitudinais, por exemplo. Né? Então, você precisa entender essa natureza de cada categoria para você colocar. Mas voltando Tô colocando uma pontuação dentro aí que você falou do garganta, né, do simples mais complexo, dentro de uma sessão, no longitudinal pensando isso daí, mas dentro de uma sessão ali de treinamento, você sempre começa do simples para o mais complexo ou isso daí indifere para você? Não, sim, sim. Para mim também tem uma lógica processual dentro do treino, né? Então, Uhum. eu não posso eu não posso começar no 11 para 11 e depois ir para o 4 contra 4, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Pelo menos para mim, né? Pelo menos o que eu aprendi, pelo menos que eu sei o que é a lógica organizacional de um treino, por exemplo, né? Sim, o que eu Então, eu acredito não também posso vai ser partir. por essa linha também. Mas eu conheço treinadores, nada contra, mas conheço também treinadores que também diferem ali. Cada um pensando de uma forma, né? Isso aí que é Mas bom, assim, porque ó, gera debate, né? Também. Isso aí que é bom, não pensar mas todo mundo assim, da mesma forma, né? por exemplo, tem gente que critica o 11 contra zero. Eu não sou Sim, contra o 11 contra zero. O 11 contra também. zero ele é muito importante, por exemplo, para você automatizar alguns movimentos de jogo, que às vezes no enfrentamento é difícil você fazer, né? Então você faz um Sim, ensaio ali, ó, quando o meia pegar essa bola, o centroavante cai por fora, o extremo vem por dentro, e a gente faz uma sim. permuta posicional lá dentro. Quando o lateral entrar por dentro, o volante faz uma ultrapassagem por fora. Isso você consegue fazer no 11 contra zero. E aí, óbvio, Sim. vai ser. Até o Jorge Jesus fez até um treinamento, tem lá no YouTube, o Jorge Jesus fez um treinamento assim também, no Flamengo e tudo mais. O cara fala, nossa, ele só faz o treinamento, fez assim também, então norteia, né? Dá um norte ali para os jogadores fazer, lógico Isso. que não vai Mas aí ser você usou a totalmente. palavra certa. Aí você usou a palavra certa. Norte. Norte, Sim, não padrão. Eu não sim, quero que aquilo aconteça a todo momento. Eu tenho um norte, uma coisa que sim, pode acontecer. Pessoal, ó, dá para fazer isso aqui se vocês quiserem. É uma coisa legal. É uma coisa que é eficiente. Norte, mais uma vez, não é um padrão de movimento. Porra, então o meia pegou aqui, a gente tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Você, sim. aí entrando no processo de treinamento, mais uma vez, processo de treinamento são repetições que você faz dentro do seu modelo de jogo. Ponto. Isso é o desenho de um treinamento, né? Se eu sou um cara extremamente vertical, eu vou colocar elementos conceituais dentro da minha equipe que vai fazer essa equipe ficar vertical. Porque não adianta, cara. Eu quero que a minha equipe seja vertical no final do mês e aí em janeiro, na minha pré-temporada, eu só dou trabalho de pós de bola. Como É, aí você quer exigir do atleta que ele vai fazer um jogo mais direto, sendo que você só dá treino de pós de bola? Não faz sentido nenhum. E é a mesma coisa ao contrário. Se você quer um time que fique com a bola, um jogo posicional tal, e você faz muita permuta, que é um jogo muito direto, você está treinando errado, meu camarada. Então, precisa entender esses Pô, processos. uma dúvida que eu tenho, tá? Porque eu tô começando, daí eu tenho uma dúvida, porque eu sei que você já tem muita vivência, que daí veio essa semana aí pra minha dúvida, que veio nisso na minha cabeça, daí perguntando já pra você. Como que faz, por exemplo, se você quer um time vertical, né? Que você gosta de times verticais. Mas existem também jogos dentro de jogos, que até o Tite falou dentro, né, na entrevista dele, existe jogos dentro de jogos. Uma hora você vai ter que defender, outra hora você vai ficar com mais posse de bola. Como treinar isso para, lógico, tendo prioritariamente o time ser vertical, mas ele também, às vezes, conseguir fazer um ataque mais elaborado ali? Como que a gente pode treinar isso e fazer com que os jogadores consigam, né, resolver esses problemas? Isso é muito interessante. Isso vai entrar dentro daquilo que eu coloquei de jogos conceituais. Então, por exemplo,
dentro de uma semana e a distribuição de conceitos durante o mês, por exemplo, eu não posso também fazer com que minha equipe fique só vertical, vertical, vertical e eu só dê treinamento de jogo vertical. Aí é o equilíbrio que você tem que ter, né? Eu tenho que ter porcentagens divididas dentro do meu modelo de jogo. Meu modelo de jogo é vertical, eu preciso destinar 70 ou 60% dos treinamentos dentro daquilo. Mas eu também Sim. tenho que entender que o meu time vai ter que pressionar, eu preciso dar treino de pressão. Eu preciso entender que quando a defesa dos caras estiverem organizada, nós vamos ter que circular essa bola, tem que ter treino de posse de bola. Então você tem que distribuir, né, esses conceitos na sua equipe de maneira coerente, né? Claro que você vai dar uma preferência para aquilo que você quer mais, mas você tem que Sim. treinar essas outras valências, que isso é extremamente importante. Foi ótima a sua pergunta, porque existe jogos dentro de jogos, é exatamente isso, né? Então eu vou progredir dentro de um terreno, eu quero que haja muita questão, por exemplo, de terceiro homem, já não vai ter, por exemplo, infiltrações, né? Porque Sim. eu sempre vou ter o passador, primeiro receptor, segundo receptor. E para isso acontecer, eu preciso de um jogo mais apoiado, né? Eu não vou ter um jogo direto, porque o que acontece? Você pode até inclusive tem uma nova nomenclatura aí que é o terceiro homem profundo, né? Não sei se você já Nunca ouviu ouvi, esse nunca termo ouvi, aí. nunca ouvi. Eu já ouvi quarto homem já, mas terceiro homem é profundo não. Eu vi quarto homem O já. terceiro homem profundo é o seguinte, é aquele que você não tem o pivô de aproximação. Você tem, por exemplo, domínio orientado e ultrapassagem com infiltração do terceiro receptor, aliás, Uhum. do segundo Entendi. receptor. E isso é um receptor profundo. Então Sim, acaba sim. virando terceiro homem profundo. É um novo termo que eu achei muito interessante, cara. Eu estou utilizando bastante com as minhas equipes, sabe? Maneiro, Então, maneiro. Vou procurar mais pra saber. isso Maneiro, é um gostei, termo, é gostei. um termo Sigo sério, importante sigo sério. da gente saber. E aí, o que acontece, prof? E aí eu tenho jogos dentro de jogos, mas eu preciso distribuir isso bem dentro da semana. Voltando para a característica do jogo, a gente parou em jogos específicos, né? Que é a Sim, questão sim. de você posicionar a sua equipe dentro do seu modelo de jogo no 11 para 11. Isso é um modelo de treinamento que é o coletivo. E aí tem um jogo contextual. O que é o jogo contextual? O jogo contextual você joga dentro do adversário do fim de semana. Então, Uhum. você vai colocar, por exemplo, o teu time B para jogar igual ao adversário. Pô, os caras jogam no 3-5-2. Eu vou ter que posicionar a equipe no 3-5-2. Ó, quando eles cobram o lateral, eles fazem isso, eles fazem essa troca, tal. Você vai posicionar a sua equipe, você vai direcionar a sua equipe dentro daquilo que o adversário vai promover contra a sua equipe. Então, isso é o jogo contextual. Então, resumindo, jogo conceitual em ambiente específico, jogo específico e jogo contextual, tá? Então, essas são as manifestações dos jogos que você pode distribuir dentro da sua semana. Lembrando que cada idade tem Vai uma pedir alguma coisa, porcentagem né? X para você trabalhar dentro dessa natureza dos jogos. Então, eu não vou extremar demais os jogos conceituais numa equipe sub-20, como eu não vou contextualizar demais uma equipe sub-13. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa saber dentro de uma lógica de currículo de formação. Sim, e também já vendo também. Aqui, ó, gente, só comentando, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta aí, porque acho que o Insta nem tá mais derrubando nada, não chegou nada pra mim. Mas já são quase 9 horas, daí se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente vai fazendo, mas por enquanto a gente vai conversando. Acho que não teve nenhuma pergunta ainda não. Deixa eu ver aqui na caixinha. Um abraço para o Não, não tem nenhuma Alexandre, um pergunta, não. abraço para o Luiz Rogério, Aí, se pessoas que vocês eu gosto quiserem, já muito. pode ir perguntando. Mas, então, falando nisso, dentro, por exemplo, da formação ali, do sub-13 ali, sub-11 ao 20, né? Você acredita que aquele treinamento que nem um lapidar e tudo mais, é importante ser feito desde as categorias ali menores? Muito importantes, muito importantes. Para mim, refinamento técnico é uma coisa que ficou muito deixando a desejar, sabe, nas nossas categorias de base. Hoje,
eu vejo que assim, eu tenho vários atletas que eu trabalho a linha personal soccer, né? Porque eu não faço personal na parte física, eu trabalho os meninos na parte técnica. E são meninos de categoria de base, cara. Né? São atletas que estão todos em categoria de base, que os pais me procuram de uma maneira totalmente inteligente por parte deles, e que eu vejo que os meninos evoluem muito na parte técnica, porque quando você ensina a parte técnica, outro dia, por exemplo, o Alexandre está aqui, ele vai confirmar. Eu dei treino, sabe qual o treino que eu dei para os meninos? Treino de finalização de cobertura, com a direita, com a esquerda, cobertura com a parte externa, cobertura com a parte externa do pé, cobertura com a parte interna do pé, cobertura com a parte com a perna oposta, com a perna ruim, cobertura com a perna boa, treino de cavada, entende? Aí, por exemplo, como que você Sim. quer que o menino cave? Isso não é, claro, vai sair da natureza dele e tal. Mas você precisa estimular isso. Pô, um treino de cavadinha. Quem que já deu um treino de cavadinha, professor? Entendeu? Para você dar É. cavadinha, você precisa pegar no ponto certo. Né? Para você fazer o gol de cobertura, você precisa ter o pé de apoio certinho. Então, são situações que você faz essa lapidação com os atletas e que eles evoluam cada vez mais dentro de um processo técnico. Para que, quando chegue no processo caótico, olha que interessante isso. Um abraço pro Lê também, meu cunhado. Esse aí é suspeita falar que é meu cunhado. É, quando a gente. Olha que interessante, cara. Você já ouviu aquela parte que a soma das partes ela não é maior que o todo, né? Alguma coisa assim? Ah, Sim. Alguma coisa nesse Não, a soma sentido. das partes. É isso aí, mais ou menos isso aí. A soma Eu das sempre me partes, confundo, cara. ela pode ser maior ou não é igual. Não, não é igual quando fala, a soma das partes não é igual ao todo, né? Ao Pode ser todo. maior ou menor. Isso, exatamente. Mas, olha que interessante, as partes potencializadas, elas ajudam na constituição de um todo, entende? Sim, Porque, por exemplo, se eu tenho, o que é a parte do jogo? Um atleta, né? Ele é uma parte sim. de 22 partes que constituem um todo de um jogo, beleza? E a parte da equipe são 11 jogadores. Dentro da minha constituição do todo, se a minha parte é bem evoluída, se essa parte, cara, sabe chapar a bola, sabe dar um passe em profundidade, sabe perfilar corpo, sabe dominar orientado, sabe achar passe entre linhas, por que essa parte não vai ser importante na constituição do todo? Entende? Então a Sim. gente não pode pensar somente no todo, 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 todo. Nós precisamos potencializar as partes para que essas partes sejam muito importantes nessa constituição do todo, entende? Sim. Então, eu vejo que essa questão é muito importante para a gente trabalhar, para que os atletas entendam que eles só vão evoluir a parte coletiva a partir do momento em que individualmente eles também tiverem bem potencializados, né? E o treinador precisa entender isso também. Sim, concordo com você. Tem algumas perguntas aqui, tá? Do César Caidon aqui perguntando. Tem alguma recomendação de material de estudo de qualidade? Tem, por exemplo, eu me apoio muito, eu não posso, eu tenho que puxar a sardinha, né, cara? Não tem jeito. Então, os livros de pedagogia do jogo do Alcides Scaglia são extremamente importantes, né? Então, procurar a pedagogia do jogo. Eu, para entender muito parte tática, eu gosto muito do Números do Jogo, que é aquele livro da capa verde, né? Sim, eu tenho Então, que até do meu professor, tá aqui, nem devolvi para ele. ah, Ele é? tá até me cobrando, nem devolvi para ele. Então, são livros importantes, né? Eu me apoio muito nessa linha tática e de pedagogia do jogo, né? Então, isso é muito importante. Outra pergunta aqui, que é do Luiz Rogério, ele falou assim, Anderson, gosto muito do seu jogo vertical, gostaria de saber qual o motivo para isso. Acho que foi. E ele tá na Espanha agora, ele vai ter que ter inteligência para jogar apoiado, viu? É, lá é Ele diferente. embarcou ontem para a Espanha, então ele vai ter que ter inteligência
para jogar um jogo mais apoiado na Espanha, né? Mas Sim. a pergunta dele é o porquê do jogo vertical, é isso? Qual o motivo para isso? Então, acredito que seja qual o motivo que você gosta do jogo vertical? Por que que você gosta tanto desse jogo? Lógica do jogo. Para mim, o quanto mais rápido atingir o gol, para mim, melhor. Então, eu gosto e sou fã número um do jogo do Liverpool, por exemplo, que é um Sim, jogo hoje que é extremamente objetivo, né? Muita infiltração, sim. muita ultrapassagem, volante chegando para finalizar. Isso é extremamente importante, entendeu? Então, para mim, Eu é lembro que disse interessantíssimo. numa live que eu fiz com o Borel, lá, você comentando do Liverpool e tudo mais, você falando lá. Eu lembro disso. É que o Borel, ele é guardiolete, entendeu? E aí eu pego no Violento. pé dele. Tem uma pergunta do Luiz Couto aqui, né? Boa noite, professor. Nas categorias, você acredita que o treinamento do gesto técnico deva ser prioritariamente introduzido dentro dos jogos ou pode ser trabalhado de maneira analítica, descontextualizada? É importante. É o que a gente estava Categoria 11 e comentando, 12, né? principalmente. Ele falou 11 e 12, principalmente. É o que a gente estava comentando, né? Nós precisamos alimentar esses atletas daquilo que eles vão precisar dentro de um ambiente formativo. O projeto Aprimorar, ele é uma parte que não pode ser uma parte principal do treinamento, né? Então, você não vai perder um dia de treino, ainda mais essas categorias que treinam 2 ou 3 vezes por semana, né? Dificilmente eles É. treinam todos os dias, né? Essas categorias. Não, não treino não. Ele E é lá do projeto, eu conheço ele. É 3 vezes por semana, eu conheço ele. É 3 vezes por então, semana. tá vendo? Eu adivinhei os dias, tá vendo? Então, assim, como você treina 3 vezes por dia, por semana, você não vai perder um dia da semana para trabalhar só questões técnicas, né? Você vai pegar um aquecimento ali, você vai trabalhar alguma situação de aprimoramento técnico. Tem que ser criativo, cara. Não adianta. Tem que ter um auxiliar que te ajude. Por exemplo, uma maneira legal de você trabalhar a parte técnica nessa categoria é você pegar o seu auxiliar, né? E, por exemplo, num aquecimento, a gente fazer metade do campo só ambiente técnico com auxiliar. Então, o lateral vai cruzar a bola por cima da estaca, o centroavante vai aprender cabeceio, e no outro lado você está trabalhando mini jogos, como uma preparação, né, um subprincípio para você entrar na sua atividade principal, por exemplo, entendeu? E aí você consegue fazer isso na semana inteira, você faz isso. Em meia horinha você mata essa parte aí. Máximo 20 minutos. Você faz 10 minutos esse grupo que está fazendo a parte técnica, transfere para a parte de jogo, quem estava no jogo vai para lá. E todo mundo Tá lá. vivencia a questão técnica, entendeu? E aí, em 20 minutos, você já conseguiu, dentro da semana, trabalhar 1 hora de treinamento conceitual mais próximo, né? Porque você pega 20 na segunda, 20 na quarta, 20 na sexta-feira, pronto, você já tem 1 hora de treinamento técnico, por exemplo, entende? Então, para mim, é importante, você tem que ser criativo. Então, é muito importante a gente trabalhar assim. Sim, não teve mais nenhuma pergunta aqui, é só eu comentando, tá? Só vou comentar aqui mais coisa aí. Não sei se você tem tempo aí para acabar, se já deu aí, ou se tá tranquilo para você ainda. Não, tranquilo. Porque Mais são. uns cinco minutinhos aí. Não, beleza. Só falando também, né, que você comentou, né, do passo cavalo e tudo mais, eu acho também importante, né, porque a gente vê o Vinícius Júnior, né, acho que é o master, né, de tudo isso que comentam, que chegou, né, no Real Madrid com sérios princípios ali realmente de formação, né, ali com finalização, problemas ali de finalização que na posição dele precisa, né, precisa disso, então a gente vê ali até que a parte esquerda ele ainda está em um processo de formação, né, tem 19, 20 anos ainda, então ele tem ainda como evoluir isso, mas já chegou, né, já com um problema. Então, se ele Já tenho a tivesse. resposta na ponta da língua para você em relação ao Vinícius Júnior. Acostumaram com o talento dele. Sim, Entende? É isso que eu estou falando, que é o problema formativo no futebol brasileiro. Você pega um Vinícius Júnior com 15 anos, você não precisa mais formar o Vinícius Júnior, cara. Entende? sim. Aí ele vai chapar uma bola, ele não vai saber onde ele tem que chapar, ele não vai saber onde ele tem que pôr o pé de apoio, porque o talento é talentoso, não precisa ensinar mais nada para ele. É Sim. Flamengo, pô, o moleque tem relação bola, o que eu vou ensinar para ele? Você tem que ensinar sim, porque aí ele chega no Real Madrid, onde
Ele não vai ser marcado por um zagueiro brasileiro, ó, por um zagueiro de Série B, ou um zagueiro que tá na Série A do brasileiro. Ele vai ser marcado pelo Van Dijk, cara. Entendeu? Sim. É o Van Dijk que ele vai estar enfrentando. Não sei se você lembra um lance do Van Dijk, cara. Olha pra você ver o nível de inteligência que os zagueiros, principalmente europeus, têm, né? Tem um lance que sai o Van Dijk, que sai um, não sei quem que era, cara. O Sissoko, Que era o sai um Sissoko e o para Son. um contra o Van Dijk. Oi? Era o Sissoko e o Son, não é? Que ele temporiza lá? É o Sissoko e o Son. Temporiza a jogada, direciona ele. Olha a inteligência do zagueiro, cara. Entende? Se é qualquer outro, cara, vai em cima do cara, ele dribla pro lado que quer e faz o gol. Já Só que a era. inteligência desses zagueiros é diferente, por isso que eles jogam no Liverpool, Real Madrid, Barcelona. E aí, as mágicas que esses meninos faziam na categoria de base aqui não vai mais funcionar lá, no ambiente europeu. Entende? Então, por isso que a gente tem que, por mais que o atleta seja talentoso, por mais que ele resolva muitos problemas do jogo, da questão técnica dele, nós precisamos fazer com que esse cara aprenda outras coisas, porque ele vai precisar. Ele vai ter que ter um acervo muito grande quando ele for enfrentar essas feras aí, entendeu? Sim, com certeza. Uma última pergunta aqui, porque sexta-feira, né? Tô segurando você aqui. A última pergunta aqui é do César de novo. Professor, como capitão, quais atitudes eu posso tomar para engrandecer e melhorar os treinos? É, São aspectos de hábitos diários, né? Não tem uma fórmula mágica para dizer quem vai ser capitão ou não, né? Você precisa ter atitudes de capitão, atitudes de liderança, comunicação, e a questão técnica também, né? Errar menos, né? Porque quanto mais você erra dentro do campo, cara, quanto mais desconcentrado você tá, como que você vai querer corrigir a tua equipe? Como que você vai conseguir, sei lá, passar alguma credibilidade dentro da equipe se você está errando a todo momento, né? E é por desconcentração, não por parte técnica, né? Então, primeiro, ser uma pessoa concentrada, ser um cara comunicativo, ser um cara intenso, ser um cara que chega primeiro e sai por último. Não tem muito segredo para isso, não. E é hábito diário, né? Sim, o Luiz aqui, ele agradeceu aí, falou que faz isso, treina isso no projeto, que faz isso para trabalhar alguns fundamentos técnicos do jogo, e o Alexandre aqui falando, conhece algumas categorias de base sub-13 também escola, pois nunca vi um treinamento tão completo como o do coach Anderson, quem dera nossas bases teriam um profissional com essa competência. Tinha, né, o Base Academy tirou você das nossas bases, né, tinha. Mas Muito é isso aí, obrigado, tá, Alex. ô Anderson, muito obrigado, tá? Agradeço novamente aí por você ter aceitado o convite. Para mim, eu aprendi demais com essa conversa, com esse bate-papo aqui com você, tá? Sei aí que você faz também, quem quiser aí, não sei se você tá fazendo ainda o treinamento, a consultoria lá com treinadores, né? Você Aham, tava sim, fazendo também. fácil. Tá bem legal, Aí cara. eu, Os treinadores estão tendo sucesso, hein? Teve treinador que foi é, campeão aí, já teve treinador que estreou com o pé direito no campeonato. Eu vou querer o bicho deles também, cara. mas eu queria te agradecer, tá, por todo o seu conhecimento aí, por você ter aberto nesse espaço aqui para a gente compartilhar, por ter aceitado o convite. E pode ter certeza que a gente vai continuar em contato aí, continuar te conversando lá com você para a gente trocar ideia. E a Não, live aí para todo mundo vai ficar gravada, tá? primeiramente assim, ô Marcos, você quer ser treinador? Qual que é o seu objetivo? Ser treinador. Meu objetivo é ser treinador. Então eu faço convite para você. As portas estão abertas da Base Academy aqui, tá? Então eu espero que assim a gente mantenha contato para que É em Campinas, você amigo, aqui, venha em aqui Campinas. conhecer o nosso projeto, sabe? Eu até É na coloquei aí onde? o nome. Eu coloquei o nome do projeto aí para quem quiser conhecer. É só colocar Base Academy Sim. no Instagram, tá? É onde o Base Academy? Qual cidade que tá? É aqui em Campinas, mas a gente tem Campinas. 3 unidades, né? A gente tem a unidade de Campinas, Indaiatuba e Eu tenho Piracicaba. família em Campinas, já tenho família em Campinas. A Pronto, porta já. então, cara,
mantenha contato comigo, pode vir assistir um treino, pode ficar uma tarde com a gente aqui. Você vai ser totalmente bem-vindo e você tem futuro bom, cara. Um menino interessado, um menino alegre, humilde. E o que mais está faltando hoje nos nossos treinadores, principalmente mais novos, é a humildade. É saber, é achar que sabe tudo, é achar que não precisa aprender mais nada. Cara, é um conselho, né? Que eu, terminando a live, eu quero dar principalmente para esses treinadores mais novos. Sejam humildes, sabe? Desça do saltinho, calça a sandália da humildade, porque só através disso você vai conseguir chegar aos pontos em que, graças a Deus, eu cheguei, né? E muitos outros treinadores chegaram, né? Enfim, tem muitos caras muito mais capacitados e caras que estão no mercado aí, muito mais acima do que eu. Mas eu me considero uma pessoa bem-sucedida dentro do futebol. E esse conselho que eu dou é o seguinte: não sejam arrogantes, achar que sabem tudo, né? Eu já fui roupeiro dentro do Paulínia, eu já fui maqueiro, massagista, gandula, né? Tava lá Sim. com meu laptop, prof, prontinho para fazer o scout do jogo. Os caras, não, pode desligar isso aí que hoje você vai fazer a maca. É duro, dói, Às vezes, dói, às mas na vezes, às vezes humildade. já quer entrar, né? Já quer entrar já no topo também, ou já quer Isso, entrar, por exemplo, lá exato. no Então, projeto lá que eu a entrei, foi trabalhando humildade, de graça, tive a oportunidade aqui de trabalhar de graça. É isso aí fazendo os seus exato, contatos, mano. aprendendo com os outros também, né? Exato, eu pagava para trabalhar, professor. Eu pagava para trabalhar, né? Eu tinha que pagar minha faculdade, eu tinha que pagar o meu transporte, eu pagava para trabalhar. Tem professor hoje que nem formado está e que já quer ganhar mais do que professor formado, que quer já pegar a categoria muito acima. Calma, segura, dá uma seguradinha. Não é bem assim que a gente vai conquistar as coisas. Então, Hum. conselho que eu dou para esses treinadores que estão iniciando, e você acho que é um cara inteligente, né? Um menino extremamente humilde, vem aqui, as portas estão abertas para você conhecer o nosso projeto e quem sabe a gente não trabalhe junto aí no futuro, né? Que isso, muito obrigado. Eu vou sim, eu vou sim. Vou marcar aí, a gente marca e eu vou sim conhecer, com certeza. Isso Muito aí. obrigado pelo Valeu contato. então, Valeu. Marcos. Um abraço. Obrigado pela oportunidade aí. Um Eu que abraço. Tchau, agradeço. tchau. Valeu.